Nossa, boa noite, estamos começando mais uma live, hoje aqui neste sábado. Quero trazer o meu abraço e carinho aos amados irmãos das congregações que celebraram Santa Ceia na parte da tarde, mas durante a noite, a partir das 20 horas, de acordo com os decretos, não é permitido nós termos nossos cultos. Você, através dessa live, vai ser abençoado. O pastor Rogério Belli hoje tem uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Pai, nós oramos por esse momento e abrimos o nosso coração para que neste encontro, nesta live, nesta reunião, sejamos todos abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. De todo coração.
grandioso, Deus fiel, nada se compara a ti, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Sintas tudo, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Diga, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Sintas tudo, Senhor. Adoramos o teu nome, nada se compara a ti, Senhor. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Você pode declarar isso a Ele essa noite? Diga: Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És
cantar isso essa noite ao Senhor. Sobre todo nome, sobre todo nome é o teu. Sim, tu és digno, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, Senhor. Sobre todo nome é o teu. Sim, tu és digno, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, Senhor. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sim, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, Senhor. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sim, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Erga tuas mãos ao céu neste momento e diga, Senhor. Bom estarmos juntos mais uma vez, louvando ao Senhor, adorando a sua santidade e estando de coração na sua presença. Por isso que quando nos reunimos, sempre é importante nós estarmos com o coração aberto para tudo aquilo que Deus quer ministrar e nos abençoar. Uma das formas também que nós demonstramos essa gratidão de sermos abençoados por Deus é quando contribuímos, quando ofertamos, quando realmente fazemos parte do reino de Deus, semeando neste reino, para que ele continue crescendo cada vez mais na face da terra e dando a oportunidade para que muitos outros, como nós tivemos a oportunidade de receber o Evangelho e sermos abençoados.
Hoje à noite você pode contribuir, está aqui os nossos canais de contribuição, faça isso com alegria em teu coração, sabendo que Deus nos abençoa, porque Ele percebe, Ele vê em nós a gratidão por tudo aquilo que Ele tem nos alcançado. E realmente é uma boa dádiva, nós podemos contribuir com alegria, e é uma boa dádiva, podemos contribuir realmente com o coração agradecido, sabendo que Deus nos dá semente para plantarmos e para colhermos, e daí novamente semente para plantarmos e colhermos. Isso é o propósito de Deus sobre a nossa vida, nos abençoando. Faça isso com alegria e com singeleza de coração, com toda a liberdade, né, que Deus nos dá para servirmos a eles em todas as áreas. Já que contribuímos, agora vamos orar um instante. Senhor, muito obrigado pela tua graça salvadora. Muito obrigado pela revelação do teu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador. Muito obrigado porque esta palavra chega até nós e o teu Espírito produz em nós de forma eficaz uma regeneração, uma nova vida, e produz em nós santidade, e produz em nós alegria e fé para crermos no dia de hoje e desfrutarmos das tuas bênçãos que tu tem preparado para cada um de nós. Abençoa cada um que está conosco nesta hora, faz isso, Senhor, para engrandecer o teu próprio nome, glorificando a teu Filho na face da terra. Por isso oramos no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Ainda continuamos com as atividades online para abençoar a tua vida, a tua família. Eu gostaria que você abrisse comigo num texto que está na primeira carta de Pedro à igreja, no capítulo 1. Vamos passar por todo esse capítulo, um capítulo cheio da riqueza, da glória e da revelação de Deus em Cristo e na graça e na unção do Espírito Santo. Pedro, o apóstolo, e tem inúmeras passagens interessantes na sua vida, ele mesmo nega Jesus 3 vezes, mas faz e toma um caminho diferente do que Judas Iscariotes tomou. Judas nega Jesus também, entrega Jesus, traz Jesus, da mesma forma que Pedro nega e traz Jesus. Só que Judas não busca um caminho de arrependimento, e Pedro busca esse caminho de arrependimento e encontra a misericórdia. E as palavras que o Senhor deu a ele, elas não ficaram vazias no coração de Pedro, mesmo no momento em que ele errou. Elas geraram vida. Enquanto o pecado e a morte tentaram tomar conta, aquela palavra de Deus que já estava implantada no coração de Pedro, ela foi mais poderosa que o pecado, assim Pedro clama por perdão, e foi mais poderosa do que a morte, assim Pedro recebe vida através da palavra já implantada em seu ser, e ele se regenera em Cristo, ele recebe perdão, ele retorna a essa condição de comunhão, e Deus começa a impulsionar a vida de Pedro. Veja, Pedro não foi perfeito, mas ele teve o desejo no coração de buscar aquele ser que é perfeito, que é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, revelado em Cristo Jesus, seu Filho, e que nos preenche com o seu Espírito, para que possamos ter comunhão uns com os outros e com Deus. O texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bom, em 2 versículos nós temos uma quantidade de informações maravilhosas, pois veja que o Evangelho aqui já está se expandindo, já está na direção da Galácia, da Capadócia, já está invadindo a Ásia, já está indo em direção à Europa, a ponto de já ter chegado com Paulo até mesmo na Península Ibérica. Veja como o Evangelho teve um epicentro no dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120 que estavam num cenáculo em Jerusalém. E dali o Espírito Santo os capacitou a anunciar as verdades que já haviam sido implantadas através do ensino de Cristo. E essas verdades foram vivificadas.
e foram cheias da presença e do poder de Deus, que atuando pelo Espírito no coração e na vida deles, fez com que eles anunciassem esse evangelho conseguisse uma expansão gigantesca. E veja que, como isso aconteceu? Bom, isso aconteceu porque Deus, Ele, em toda a sua sabedoria, em toda a sua majestade, Ele nos chamou a essa salvação, e Ele nos elege para sermos seus filhos e também dispenseiros da sua graça. E esses que estão aqui neste momento histórico estão anunciando nessas regiões o Evangelho, porque esse Evangelho ele foi nos dado para santificação no Espírito, para a obediência e para que o sangue de Jesus, uma vez que passe por nós, ele seja aspergido sobre nós, ele nos limpe e nos purifique cada vez mais. E que essa graça de sermos chamados a essa salvação, e que essa paz pela justificação que temos diante de Deus, elas cresçam e se multipliquem. Bom, aqui já temos conteúdo suficiente para mais de uma pregação, mas para que você veja a riqueza da revelação que Deus deu a Pedro, como também deu a Paulo, e como deu também a Mateus, como deu a Marcos, como deu a Lucas, escrevendo o Evangelho de Lucas e também Atos. Porque todos esses homens, por si mesmos, pouco poderiam fazer. Mas todos esses homens e as mulheres também que são descritas no Novo e no Antigo Testamento, cheias da presença do Espírito Santo, aí sim, há algo que move sobre eles a sabedoria de Deus e a revelação da palavra de Deus. Bendito, no versículo 3, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja, aqui há uma revelação bem clara e uma colocação bem clara. Bendito Deus e Pai da Trindade, de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo anterior, em santificação do Espírito. Veja que a Trindade, ela age em um só objetivo sobre nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um ser alinhado com 3 pessoas, cada um com a sua função, e cada um com as suas atitudes, e cada um com a sua forma de agir, mas os 3 são alinhados em qual objetivo? De nos regenerar. Sabe, em ciência, regeneração é algo extremamente complexo. Quando você tem um dano em um tecido de um corpo humano, por exemplo, e você tira aquele tecido fora, inicia-se um processo de cicatrização, de reparo. E o reparo, ele é funcionalmente ativo, ele é funcionalmente estável, ele funciona, mas ele não é exatamente igual ao que era antes, pois fica uma pequena cicatriz naquela região. Regeneração implica em que tudo volta a ser exatamente como era antes. Antes quando? Com Adão e Eva. Antes da queda. Comunhão total e ininterrupta com Deus, face a face. Bom, nós somos regenerados interiormente, a nossa comunhão com Deus passa a ser a mesma que Adão e Eva tinham anteriormente. Sem nenhuma barreira, sem nenhuma separação mais, pois o Espírito Santo habitando em nós nos liga diretamente a Deus e temos comunhão com Deus. Por isso é uma viva esperança, porque o Espírito Santo manifesta a vida de Deus em nós. E o que traz o sinal dessa manifestação é o fato de Jesus Cristo ter sido ressurreto dentre os mortos e estar vivo hoje, reinando em céu e reinando na terra, governando todas as coisas. Então, quando Jesus é ressurreto dentre os mortos, a obra que Jesus mesmo anunciou estar consumada, ela é manifesta. Pois ali, quando Jesus está na cruz e diz, está consumado, não havia uma manifestação visível, palpável da consumação, mas quando Jesus se apresenta ressurreto aos seus discípulos, ali está a manifestação final de que tudo está consumado e de que nós somos em Cristo agora nova criatura e que estamos regenerados com Deus e que esta comunhão com Deus, ela não é interrompida.
a não ser que venhamos a cometer um pecado. E se cometemos um pecado, louvado seja Deus que essa infinita misericórdia, segundo a sua muita misericórdia, ela se renova a cada manhã. E eis aí o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz por nós, que jamais perderá poder. E esse me parece ser um conflito de muitos cristãos, pois essa questão do pecado, eu perco tudo que Deus me deu, eu peco, eu estou completamente alijado, afastado de Deus. Veja, quando nós pecamos, nós criamos uma barreira que nos separa de Deus. Mas não a parte de Deus não querer romper a barreira. Nós devemos reconhecer o nosso pecado e, reconhecendo o pecado, abandoná-lo. Pois em Cristo nós não estamos mais governados pelas nossas emoções, pelas nossas sensações, nós não estamos mais debaixo do governo das nossas necessidades, nós estamos agora debaixo do governo de Cristo, que Ele é suficiente para nos abençoar e Ele é suficiente para nos dar vida, para aquietar nosso coração e nos dar alegria. Ele é suficiente para nos dar uma vida estável, justa, santa e piedosa, emocionalmente e espiritualmente e fisicamente. Por que Ele está fazendo isso conosco? Versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Bom, nossa salvação ela só vai estar completa e definitiva no dia em que morremos. Pois, mesmo estando salvos, continuamos envelhecendo. Mesmo estando salvos, continuamos sujeitos a enfermidades. Mesmo estando salvos, continuamos sujeitos a problemas. Mesmo estando salvos, continuamos sujeitos a limitações. Não é porque estamos salvos que agora viramos super-homens ou super-mulheres que nada mais nos afeta. Não. Nós podemos ter dificuldades, passamos por circunstâncias difíceis, podemos ficar enfermos e vamos morrer algum dia de alguma coisa. Sim, é inevitável. Mas, louvado seja Deus, que em toda e qualquer circunstância da nossa vida, em todo e qualquer momento da nossa vida, a nossa herança, ela é incorruptível. A nossa herança é sem mácula, imarcessível, e está reservada nos céus e de lá ninguém pode nos arrancar mais. Veja, em Efésios começa dizendo que nós estamos abençoados com Cristo nas regiões celestes. Isto é, a nossa bênção, ela não vem de algo que eu produzo na face da terra. A nossa bênção já está pronta e reservada nos céus, e é Deus quem derrama sobre nós toda boa dádiva e todo dom perfeito. O que eu devo fazer no tempo da minha vida, no tempo da minha peregrinação, é estar atento e com os olhos abertos, para que eu não venha a cometer erros que possam prejudicar a minha caminhada com Deus, machucar a minha caminhada com Deus. Ou me fazer perder crédito diante das pessoas e que possa prejudicar o testemunho pessoal diante dos outros. Pois essa fé nos guarde isso pelo poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho nos guarda, porque o Evangelho nos renova a esperança. É uma boa nova que a cada dia, quando ele é trabalhado no nosso coração e nós lemos o texto, nós lemos o Novo Testamento, nós lemos o Evangelho, lemos as palavras de Jesus, o Espírito Santo vivifica essa palavra em nosso coração para que possamos nos alegrar em Deus, para que nos possamos comparecer diante da sua presença com louvores, com salmos, com cânticos, com hinos espirituais. E o versículo 6 é exatamente o dia de hoje. Nisso exultais. Sim, nos alegramos na salvação, nos alegramos no perdão de pecados, nos alegramos na graça e na unção do Espírito, na presença do Espírito Santo sobre nós, nos alegramos nessa graça salvadora, na paz que Deus nos deu. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Bom, querendo ou não querendo, esses dias que vivemos hoje, dias de pandemia de Covid, são dias de provação. E uma das coisas que nós precisamos entender é que o diabo ele tenta nos atacar. E Deus tenta nos governar, para nos afastar
Mas Pedro mesmo, se você ler em Lucas no capítulo 23, passou pela situação em que todos nós vamos passar. E por isso que a nossa fé não pode estar baseada naquilo que sentimos ou em qualquer tipo de pensamento vago, mas alicerçada em nossa mente e em nosso coração pela palavra de Deus e fortalecida e vivificada pela presença do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, sabe, aconteceu uma coisa, Pedro, o diabo veio conversar comigo e pediu para peneirar vocês. Lucas capítulo 23 descreve isso aí. E sabe o que Jesus disse? Eu permiti. E aí tu fica numa situação pensando assim, mas como é que Jesus vai permitir que o diabo venha contra aqueles que são salvos? É exatamente para isso que Jesus permite. Para que uma vez que o diabo venha te peneirar, você siga o exemplo de Cristo e vença o diabo de acordo com a palavra de Deus. E você responda tudo aquilo que venha te peneirar, aquilo que venha te provar pela palavra de Deus. E você reaja de acordo com a palavra de Deus. Porque fazendo isso vai acontecer aquilo que Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, quando você for peneirado e você for aprovado, faça o seguinte: após isso fortaleça os teus irmãos na fé. Pois com a misericórdia que somos consolados, alcançamos misericórdia. Com as consolações que somos consolados, alcançamos consolação. Com o conselho que Deus nos dá, nós alcançamos conselho. Com a fé vitoriosa que Deus nos dá, nós ajudamos outros a vencer. Pois o nosso testemunho é fundamental de um para com o outro para fortalecimento e edificação na fé. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aí no versículo 7 você vai ver, porque isso aconteceu com Pedro, e Pedro escreve, depois de ter vencido a peneira do diabo, depois que o diabo tentou se apresentar contra Pedro, Pedro não atacou o diabo. Sabe o que Pedro fez? Ele se escondeu em Cristo e na graça salvadora, e essa graça salvadora, que é a manifestação do poder de Deus, o Espírito Santo se encarregou de destruir as obras do diabo que estavam contra Pedro. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabe, são em momentos difíceis, inclusive esses como os de pandemia, que nós começamos a trabalhar a fé junto com Deus, o Espírito Santo agindo em nós, e que esse valor dessa fé, que é o poder de Deus manifesto, se torna tão precioso, tão maravilhoso, tão jubiloso, que mesmo em qualquer circunstância, nós vamos dar honra, louvor e glória a Deus, porque Cristo cada vez mais se revela a nós e se mostra a nós. Revela ainda mais a sua bondade e seu cuidado. Revela ainda mais a sua presença e revela ainda mais que nas circunstâncias Deus está agindo a nosso favor, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas guarde, se esse princípio de cooperação de Deus para conosco, ele é vivo e poderoso, Deus não vai falhar em cumprir a sua palavra. Mas pastor, tem pessoas na minha família que morreram de Covid, tem pessoas doentes de Covid. Onde está essa bondade de Deus? E aí entra um sentido em que nós temos que abrir o coração e prestar atenção. Qual é o objetivo de Deus com a nossa vida? O objetivo de Deus com a nossa vida é que venhamos a glorificar a Jesus Cristo, seu Filho, no tempo de vida que temos, amém? Moisés morreu, glorificou a Deus no tempo de vida dele. José morreu, glorificou a Deus no tempo de vida dele. Pedro aqui morreu, glorificou a Deus no tempo de vida dele. Todos esses homens aqui e mulheres que estão descritas na palavra de Deus, e todos aqueles que creram em Cristo ao longo da história, tiveram seu tempo de vida e morreram. Lutero, Calvino, esses homens tiveram seu tempo de vida e morreram.
Portanto, no tempo de vida em que temos, e enquanto a luz do sol brilha sobre nós, em que podemos trabalhar para Deus, vamos trabalhar para Deus com toda a nossa força, e vamos amar a Deus de toda a capacidade, entendimento, força, de tudo que temos, de tudo que somos, pois no dia em que não tivermos mais forças na face da terra, vai se cumprir cabalmente o que está escrito aqui: a herança não nos será tirada, a vida eterna não nos será tirada, a coroa da glória não nos será tirada. É por isso que dias como hoje nos ensinam que somos peregrinos e que a nossa herança não está nesse mundo, mas está num Deus maravilhoso que governa os céus, e a nossa pátria eterna está pronta nos esperando. Jesus chega para os seus discípulos e diz em João 14: crede em mim. Na minha casa, na casa de meu pai, tem muitas moradas. Mas eu estou indo para lá para preparar lugar para vocês, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Então veja, os dias de hoje também servem muito para nos desarraigar de um evangelho, ou de uma vida cristã muito natural, apegada a coisas materiais. Isso Deus está trabalhando, pois o nosso alimento, ele é espiritual e nos dá sabedoria para termos o alimento natural. Pois aquilo que Deus disse a Adão jamais vai deixar de se cumprir, pois devemos do suor do nosso rosto nos alimentar, devemos do suor do nosso rosto viver, mas a vida nos é dada por um tempo em que Deus a sustenta sobre nós, e após a morte voltamos ao pó. Se acaba. Mas aquele que crê em Cristo, o pó volta ao pó, mas a alma, salva e glorificada, um dia será revestida com o mesmo corpo que Jesus tem. E viveremos eternamente, assim como Ele vive, para todo sempre. E aqui entra um ponto interessante, no versículo 8: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Veja, leve e momentânea tribulação traz sobre nós um peso eterno de glória. Jesus disse: no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o nosso Senhor morreu e ressuscitou, nós vamos morrer e ressuscitar. Por isso, no tempo em que temos de vida, vamos ser prudentes. Vamos aprender a contar os dias para alcançar coração sábio. Vamos ver prudentemente como andamos, não como nécios, jogando tempo fora, desperdiçando a vida e desperdiçando as oportunidades. Não, vamos ser simples como uma pomba, mas também vamos ser prudentes como uma serpente. Vamos trabalhar a nossa vida de acordo com o princípio da palavra de Deus, para que a palavra de Deus gere vida em nós e nós venhamos ter uma vida estável e em paz com Deus. E mesmo que possamos passar por momentos de dificuldade, de provações, esse texto, esse Deus, essa morte e ressurreição, esse sangue, jamais falharão. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E é exatamente isso. Em Cristo, nós somos peregrinos na face da terra. Se você lutar para estabelecer o teu reino na face da terra, se você lutar para estabelecer a tua dinastia na face da terra, se você lutar para estabelecer as coisas na face da terra, você vai chegar à mesma conclusão que Salomão chegou, que tudo é vaidade, que tudo é perda de tempo, que tudo é enfado. Mas se você deixar o teu coração ser renovado dia após dia pela graça salvadora,
Se você deixar dia após dia o Espírito Santo trabalhar em ti, essa paz de sermos justificados com Deus e da alegria de estarmos vivos na presença de Deus, tendo muito ou tendo pouco, você vai ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e o teu coração vai exultar de alegria na glória, na presença e na majestade de Deus. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga. Ora, se invocamos a Deus como Pai e clamamos a Ele como Pai, é óbvio que o Filho vai nos ouvir também e o Espírito Santo também. E o Espírito Santo vai trabalhar em nós, pois Ele sabe o que Deus quer fazer e quer nos conduzir a uma vida justa, santa e piedosa, mas também quer revelar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E veja, isso tudo é porque nós temos que cingir o nosso entendimento e sermos sóbrios, independente da circunstância. E nós temos que esperar na graça. Veja, esperar na graça não é que você não vai fazer absolutamente nada. O que vai fazer é que cada dia você vai fazer aquilo que é correto diante de Deus. Aquilo que é bom para a tua família. Aquilo que é bom para os teus filhos, que é bom para o teu casamento. Aquilo que é bom para a sociedade. Cumprindo o seu papel de peregrino, de não lutar por algo que é passageiro, transitório e que vai se perder, mas lutar por algo que é eterno, que jamais perderá poder, pois o Evangelho verdadeiramente é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que isso é importante? Porque no versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Veja, quando nós nascemos, no Brasil nós somos registrados pelos nossos pais e recebemos um número de registro geral, o RG. Depois, quando você começa a tua vida financeira, você trabalha com o CPF. Isso não te leva para o céu. O nome que você recebeu dos teus pais não te aproxima do céu. O CPF que você usa para fazer as tuas questões financeiras não te aproxima do céu. Mas refletem aquilo que é de Deus em ti, pois você pode, com as tuas finanças, ser uma bênção para você e para outras pessoas, e com o nome que os teus pais te deram, os outros vão reconhecer o teu testemunho em Cristo. Mas isso que você recebeu naturalmente não vale nada diante de Deus e não compra a bênção de Deus. Você só é comprado por Deus, você não compra Deus. Mas nós somos comprados, no versículo 19 diz, mas pelo precioso sangue, como do cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Jesus Cristo é eterno, Deus Pai é eterno, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão na eternidade. Em determinado momento dessa eternidade, Deus decide, com a sua graça maravilhosa e com a sua majestade, em seu amor, manifestar esse amor, criando as coisas visíveis, inclusive a nós que vivemos. E nessa manifestação, Deus o fez por amor, e nessa manifestação Ele também escolhe o seu próprio Filho para nos resgatar com o seu sangue, para tomar a nossa forma, viver a nossa vida, morrer a nossa morte, ressuscitar por nós, para que possamos conhecer a Deus Pai e vivermos uma vida pela fé. Isso jamais vai ser quebrado, pois esse fato é um fato histórico no nosso tempo, mas é algo eterno que está nos céus nos aguardando, aonde Deus mesmo tem preparado lugar para cada um de nós. Pois sim, a vossa fé e esperança estejam em Deus, como está escrito no versículo 21, sim, nossa fé e esperança, elas estão somente em Deus e na sua palavra. Por que isso é importante? Por causa do versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Aqui entra o ser humano em ação.
O Espírito Santo testifica em meu coração que sou filho de Deus. O Espírito Santo testifica que a palavra de Deus está sobre mim e viva em mim. O Espírito Santo testifica que estou salvo, pois o sangue do Cordeiro limpa e purifica meu pecado. O Espírito Santo testifica em mim que eu tenho paz com Deus. O Espírito Santo testifica em mim o amor de Deus derramado, que eu posso amar as pessoas, respeitar as pessoas, perdoar as pessoas assim como eu sou perdoado. O Espírito Santo me conduz à verdade e purifica a minha alma, para que eu possa obedecer. E aí eu estou numa condição agora, que eu não estou mais preso na lei do pecado e da morte, Romanos capítulo 8, mas estou preso agora na lei do Espírito e da vida. E essa lei, ela me dá total condição, força, e ela me dá total condição e capacidade para obedecer, isto é, para rejeitar as trevas, rejeitar o que é errado, rejeitar a mentira, rejeitar o diabo e pisar sobre serpentes e escorpiões e vencer as trevas, vencer o mal, vencer a mentira, vencer o diabo, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Isto é, quanto mais esse texto, lavar regenerador do Espírito Santo pela palavra de Deus, age em mim, ele limpa a minha mente, limpa meu coração, e eu vou começando a ficar cada vez mais alicerçado na verdade. E uma vez alicerçado na verdade, nós nos transformamos como um monte de Sião, que não se abala. Tendo em vista, por que essa obediência à verdade? Com um objetivo bem claro. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a manifestação da vida eterna e da vida na face da terra, pois Ele viveu a nossa vida para nos mostrar como viver para o agrado de Deus. Ele revela quem é Deus, Ele revela quem é o amor do Pai, Ele revela o Pai, Ele mostra o Pai, através das suas palavras, atitudes, através da sua morte e da sua ressurreição. Através do derramar do seu Espírito, o Espírito Santo revela Deus Pai, Deus Filho em nós. Para quê? Para que possamos nos alegrar e viver essa vida regenerados de uma semente incorruptível, regenerados por causa do sangue de Cristo, regenerados por causa da morte e da ressurreição de Jesus, regenerados por causa de toda e qualquer palavra que Jesus Cristo falou, e é viva, eficaz e poderosa hoje e eternamente. Pois nós, versículo 24... Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Veja, não é porque você está salvo que você não envelhece. Não é porque você está salvo que você não vai enfermar ou ficar com alguma doença. Pois alguns ensinam que se você servir a Deus de todo o teu coração, você não vai ficar enfermo. Bom, interessante. Jesus Cristo era filho de Deus, amém? Ele enfermou por nós, Ele sofreu por nós, Ele morreu por nós. Bom, se o nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, nosso Redentor, enfermou por nós, morreu por nós, você acha que nós não vamos enfermar, morrer e envelhecer? O Evangelho é o triunfo de Deus sobre as trevas. O Evangelho é o triunfo completo e absoluto de Deus sobre tudo aquilo que está errado na face dessa terra. É o triunfo completo de Deus através de nós, igreja, sobre as portas do inferno e contra o diabo. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ficar velhos. Sabe, num dos cultos, os primeiros cultos que eu fui, quando o pastor Isaías estava ministrando, eu usava óculos, eu tinha miopia. Eu entrei num culto e comecei a perceber que nos outros dias eu lia, era mais difícil ler com óculos do que sem o óculos. E nunca mais usei óculos. Mas agora, aos 47, eu estou começando a ter um pouquinho de dificuldade. Já estou com os óculos ali, mas estou ainda meio teimoso. Porque a presbiopia, que é o envelhecimento da musculatura que acomoda, né, a minha íris, está cansando. Envelhecimento. Seca-se a flor, murcha-se a erva.
Tem coisas que devemos fazer enquanto somos jovens, tem coisas que devemos fazer quando somos de meia idade, e tem coisas que devemos fazer quando somos velhos. Mas em todos esses tempos, devemos servir a Deus com todo o coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Pois vamos envelhecer, mas guarde. Versículo 24, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. E esta é a palavra para o dia de hoje. Este é o Evangelho. O Evangelho que triunfa. Nós, em muitas circunstâncias da vida, não vamos triunfar. Em várias outras vamos triunfar. Pois, segundo o propósito de Deus, triunfamos. Veja, Deus não dá tudo o que nós queremos, porque senão nós seríamos filhos mimados. Mas Deus dá tudo o que está de acordo com o seu propósito para a nossa vida. E tudo que Deus dá para nós é bom. Tudo que Deus nos dá é bom. Pois a própria palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quero orar por ti nessa noite. Veja, leia o texto. Se encaixa exatamente para os dias de hoje de pandemia. Para que você não deposite tua confiança no que você ouve, ou no que você pensa, ou no que você acha, ou em teorias de conspiração, amigo, irmão, irmã. Aquiete teu coração na presença de Deus. Viva uma vida justa, você, justa, santa e piedosa. Ninguém pode te impedir de viver uma vida correta diante de Deus. Mas no nosso coração nós podemos servir a Deus com total alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Pois o Espírito Santo gera estes frutos em nós. Quero orar contigo. Orar pela tua família. Orar por pessoas que estejam enfermas em tua casa. Pois também Deus nos deu autoridade para repelir demônios. E também Deus nos delegou autoridade em Cristo para orar pelos enfermos. E pedir a Deus que estenda a sua misericórdia para curar. E vamos fazer isso nessa hora. Crendo. Pois Ele é Deus poderoso. Toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por esse momento em que compartilhamos a Tua palavra e estamos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque pelo Teu sangue vertido na cruz, nós temos livre acesso à Tua presença e essa comunhão é ininterrupta. Teu Espírito testifica em nós que somos Teus filhos, Teu Espírito testifica em nós que nossos pecados estão perdoados, Teu Espírito habita em nós. E é na graça e não unção do Teu Espírito que nós oramos e Te agradecemos. Pois Tu és maravilhoso, Deus benigno, que não desampara aquele que Te busca. Por isso nessa hora nós oramos por cada um que está nos assistindo, Senhor, que Tu estenda as Tuas mãos e afaste o mal, livre as pessoas da enfermidade, livre as pessoas do mal, das trevas. Aproxima, Senhor, cada vez mais e revela o Teu Evangelho, a Tua pessoa. Abençoamos a Tua casa. Abençoamos teu casamento, teus filhos. Abençoamos teus netos. Pois a bênção de Deus não para de uma geração, ela vai de geração em geração. Abençoamos teu trabalho. Que haja paz e haja prudência em tua vida com as tuas finanças. E que haja acima de tudo este lavar regenerador da palavra de Deus na graça e na unção do Espírito Santo, com o amor de Deus derramado em tua vida, que haja louvor, honra, glória e majestade a Deus em tudo que você faz. Por isso te abençoamos nesta hora, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, amém e amém. Deus abençoe muito a tua vida. Nos acompanhe nos cultos online que estamos aqui gravando e também ao vivo, na Igreja Evangélica Encontros de Fé, aqui na sede em Porto Alegre. Que Deus abençoe muito a tua vida. Não esqueça, você também pode contribuir com alegria fazendo isso de coração. Faça tudo para a glória de Deus e haverá sempre bênção, mesmo em momentos difíceis. Sempre haverá um novo e vivo caminho pronto sobre a tua vida. Paz a todos, em nome de Jesus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, não descansa quase.
não tinha